a gente defende um modelo de verdade de educação em tempo integral. O que existe em Pernambuco não é uma educação em tempo integral, é uma escola de tempo estendido, que pega as escolas com estrutura precária, a maioria sem laboratório de química, sem laboratório de física, laboratório de informática, biblioteca, água potável, quadra poliesportiva, não tem esporte, não tem música, não tem dança, joga os estudantes o dia inteiro lá trancado e não tem nem sequer a complementação do currículo. O que a gente defende? A gente defende um modelo de escola integral baseado no CIEPS de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Uma escola de fato integral que combine o currículo tradicional de história, geografia, português, matemática, biologia com esporte, com arte, com dança, com cultura, com atendimento psicológico, dentário, com condições de garantir a escola como um espaço real de cidadania e de execução de direitos de crianças e adolescentes. Mais do que isso, a gente entende que a escola precisa ter estrutura adequada e que os professores precisam ser valorizados. Aí a pergunta é, Eduardo Moura, qual é a situação das escolas em Pernambuco, da infraestrutura das escolas em Pernambuco? E o que é que você acha do modelo de escola em tempo integral que foi aplicado pelo PSB aqui em Pernambuco e que é defendido pela atual governadora, que também reivindica esse modelo como um modelo de escola em tempo integral? E aí, qual é a sua concepção sobre isso? O que é que você tem de propostas no tema? Finalmente uma pergunta inteligente. Obrigado, meu senhor. Eu acho ridícula a escola pernambucana. É ridículo transformar uma farda num uniforme de passinho. Seja a escola EREM, não sei se você sabia que o nome era esse, de tempo integral, seja a escola de tempo normal. Concordo plenamente em você ter escolas de tempo integral que tenham todas... Agora, eu não concordo com uma coisa, você não falou sobre isso, militância. Escola não é lugar de militância. Agora, a minha proposta, agora a diferença é essa. Eu tenho um mandato e tenho um projeto. E 32 projetos na casa. Sabe qual é um deles? Que as escolas de Recife têm uma educação política, financeira e de trânsito. Vê só. Agora, sabe o que aconteceria com a educação política, por exemplo, senhor Jones Manuel? As crianças iam aprender e com adultos iam digamos assim, reproduzir esse conhecimento de que não iriam se vender por um pão com mortadela. E tu sabes qual é o espectro político que faz isso? A esquerda. Tu sabe quem é que paga para ter voto? Esquerda. Agora, eu tenho coragem para falar isso, porque todo mundo já foi atrás do meu passado e não achou nada. Tu pode ser o próximo. PSB comprar voto. Aliás, teve acho que foi uma operação da Polícia Federal no gabinete de uma vereadora do PSOL na legislatura passada na Câmara de Vereadores sobre rachadinha. Mas a gente vai entrar sobre isso ainda. Calma. Que nós vamos entrar sobre muita coisa. Você é do PSOL, né, agora, né? É porque você já foi do PCB, aí foi expulso. Aí criou o PCBR, que não era partido, aí foi expulso. Aí agora tá no PSOL. Mas você é revolucionário. Mas está se rendendo ao sistema democrático para tentar ter um cargo. Eu não consigo entender essas contradições. São muito complicadas para mim. Mas a pergunta qual foi? Eu já falei, né? Eu tenho projeto já. Não é proposta. Eu já tenho projeto. Eu já tenho um projeto colocado na Câmara de Vereadores, que a maioria é do PSB, por isso que não é colocado para ser votado. E esse é um problema que você tem que responder se você for deputado federal. Porque hoje tem 15 deputados federais do PSOL. Não sei se você sabe disso. Mas tem quantos atuantes? Você sabe quantos atuantes tem? Porque eu sei. Se você me perguntar, eu respondo. Mas você vai dizer que, não são, né? São 15 deputados do PSOL. Você tem que ter uma, digamos assim, capacidade de conversar com outros partidos para que você bota os projetos para frente. Aí vem a moral da coisa. E eu tenho moral, parceiro. Eu não converso conversa fiada, nem de dinheiro, nem de corrupção com ninguém. Eu vou botar 60 projetos da Câmara de Vereadores. Nenhum vai ser votado. Mas eu não me vendo. Agora tu vai no terceiro partido para tentar ter um cargo. Fazer o quê, né? Cada um com sua moral. A minha, eu defendo. Pode ser? Jones Manuel, 3 minutos. Gente, ele não conseguiu responder a pergunta. E aí, veja, eu não tô num terceiro partido para ser eleito, não, né? Eu tenho 15 anos de militância comunista, sempre defendendo a mesma coisa. E sou conhecido pela minha atuação política, pela minha produção intelectual. Mas veja, Eduardo, ele não tem nenhum projeto aprovado, não é porque o PSB tem maioria na Câmara, não. É porque é proibido pela lei orgânica do município apresentar projetos de lei que impliquem cargos financeiros à prefeitura. Todo projeto de lei
vem com novos encargos financeiros para o executivo. Os projetos de lei dele não são aprovados na comissão. É por isso que não é aprovado absolutamente nada. Porque é proibido. Eduardo, o silêncio, por favor, pra gente seguir Eu tô aqui. no mesmo tom que ele tava falando, Gabrielzinho, desculpa. É proibido o vereador apresentar projetos de lei que impliquem novas despesas financeiras para o executivo. É por isso que os projetos de lei dele não são aprovados. E aí é tão ignorante, é tão despreparado para falar sobre educação, que ele apresentou um projeto de lei para ter educação política. Já tem. O nome da disciplina que ensina política para os estudantes é filosofia e sociologia, que foi atacado pelo novo ensino médio, que o Partido Novo também apoiou no Congresso Nacional, na época que Mendonça Filho era o secretário, era o ministro da Educação no governo Temer, né? Um projeto, inclusive, o novo ensino médio, que é repudiado pela imensa maioria dos professores de Pernambuco, do Brasil inteiro, inclusive pelos gestores de escolas, que o governo Lula se comprometeu a revogar e não fez. E a gente defende esse debate. Defende que o novo ensino médio seja revogado, que se abra uma discussão sobre o ensino médio no Brasil, porque esses itinerários formativos, como é a característica do novo ensino médio, foram aplicados só nas escolas públicas. As escolas privadas, as escolas mais caras do Recife, por exemplo, não aderiram ao novo ensino médio, tão ruim que é. Mendonça Filho apresentou esse projeto no interesse das fundações empresariais. Então a gente precisa de uma verdadeira escola em tempo integral, uma escola no modelo CIEPS de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. A valorização dos professores, pagamento do piso do magistério. Esse sujeitinho aqui foi numa escola rasgar um cartaz de campanha contra o racismo e nunca fez nada para defender a melhora da infraestrutura das escolas, as condições de trabalho dos professores, para defender mais concurso público para os professores, para defender uma verdadeira educação integral em Pernambuco e para defender o fortalecimento da educação infantil na cidade do Recife. Então, repare, é muita conversa, é muito blá blá blá, é muito ataque, você é revolucionário, você não sei o quê. Eduardo, já a gente vai revelar o seu caráter, porque o caráter de uma pessoa você conhece na relação que ela tem com alguém que está subordinado a ela. Então já a gente revela o caráter dele. Mas eu quero destacar para vocês o seguinte: o sujeito não entende absolutamente nada de educação e não entende absolutamente nada do trabalho de um vereador na Câmara. É por isso que não aprova nenhum projeto. Porque o trabalho dele é fazer videozinho para rede social lacrando e humilhando trabalhadores e trabalhadoras. Tempo, Jones. Primeiro bloco encerrado, galera. Você que está acompanhando até aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixa teu comentário aí, manda para os amigos, que apesar dos pesares de como tudo começou, acabamos de fluir o primeiro bloco sobre saúde e educação e vamos entrar no segundo agora. Posso fazer um pela ordem bem rápido? Fale. É só para citar aqui uma coisa, artigo 61 da Constituição Não, de 1988. deixa isso no teu tempo, quando tu for falar, é tu agora. Tá, beleza. É agora, só vamos lá, ó. para ele conhecer a Constituição. Bloco agora da economia, desemprego e fome. Esse é o assunto do segundo bloco nesse momento. Começa com Eduardo Moura com a pergunta de 2 minutos. Usa teu tempo aí, Eduardo, valendo. Valeu, Gabrielzinho. Vamos pro segundo bloco. Jones, conheça um pouco da lei, sabe? A Constituição brasileira ela é a lei, para ser, né? A lei maior do país. Infelizmente temos o STF que está rasgando a Constituição. Mas na lei orgânica da cidade do Recife não há qualquer proibição de criação de projetos e não é de criar cargo que tenha salário, é que crie custo para o município. Então você já está falando errado. Não é cargo financeiro. Encargo financeiro. Então tá melhor essa dicção. Outra coisa, o artigo 61 da Constituição de 1978 e também o artigo 19 da Constituição de Pernambuco garantem esse direito. Então você está realmente muito mal informado, como eu já imaginei. Mas no bloco 2, eu tenho que fazer uma pergunta. É isso, meu amigo Gabriel? Isso, no bloco 2, a gente vai falar sobre economia, desemprego e fome. Bom, segundo meu amigo Jones Manuel, amigo não, que eu não gosto de terrorista, mas segundo o Jones Manuel, que defende o Hamas, ele diz que todo mundo tem que deixar de pagar imposto, que empresário é demônio. Embora ele tenha um canal que ele mesmo justificou para a saída dele do outro partido não, aglomerado político, de que era uma empresa particular. Quem tem uma empresa, até onde eu sei, é empresário. Mas no mundo dele pode ser que não seja, né? Fazer o quê? Mas ele diz que empresário é o demônio. Uma pergunta, você sabe qual é a taxa de desemprego hoje dos pernambucanos? E você sabe qual é a diferença de desemprego para a falta de procura de emprego? Outra pergunta,
se você sabe como é que é feita a medição de desemprego no estado de Pernambuco e quantos empresários empregam quantas pessoas em Pernambuco. São 4 perguntas em uma, por favor, eu sei do meu tempo. Zerado. Jones Manuel, resposta. 4 minutos. Gente, Pernambuco tem a segunda maior taxa de desemprego do Brasil, só perdendo para a Bahia. A gente tem quase 9% de desemprego, só que aí quais são os dados do IBGE? O IBGE, na verdade, não mede emprego e desemprego com carteira assinada, mede ocupação e desocupação. Então, se você está trabalhando numa bicicleta, por exemplo, entregando iFood 10 horas por dia, você é considerado empregado. Então, nós temos quase 9% de desemprego no Brasil, só que Pernambuco tem 50% de informalidade, e a informalidade entre as mulheres é inclusive maior, 56%. Nós temos um problema crônico de desemprego, de baixos salários, de trabalhos precários. Só na região metropolitana de Recife a gente tem quase 100 mil trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo, que foi a oportunidade que conseguiram. Pernambuco não tem hoje um projeto para aumentar a complexidade produtiva da sua economia, para reindustrializar o Estado, para gerar empregos de qualidade, que paguem altos salários, que tenham boas condições de trabalho. O que é que a gente defende? Chegando lá no Congresso Nacional, a gente vai pautar, primeiro, a revogação da contra-reforma trabalhista, que explodiu a informalidade no Brasil. Repetindo, Pernambuco tem 50% de informalidade. Segunda coisa, a gente vai avançar na luta contra a pejotização. A pejotização é um perigo e que está ameaçando principalmente hoje trabalhadores e trabalhadoras da área da comunicação, da área da saúde, da área da educação, das áreas jurídicas. Hoje é uma tendência, por exemplo, planos de saúde, grupos hospitalares privados obrigarem os trabalhadores a abrir uma pessoa jurídica e serem contratados como PJ, sem férias, sem direitos trabalhistas, sem licença maternidade, sem licença paternidade e por aí vai. A gente também precisa avançar e garantir o fim da escala 6x1, que o Partido Novo é contra. O Partido Novo é contra o fim da escala 6x1. E mais do que isso, trabalhar por uma jornada de trabalho de 30 horas semanais como perspectiva de médio e longo prazo. Para fazer isso, a gente precisa ter um projeto de reindustrialização do Brasil, enfrentando essa dinâmica neoliberal de um país que depende de soja, de gado, de boi, que está preso na especulação financeira, na bet, no rentismo e que não gera emprego de qualidade. É possível fazer isso? É possível. Pernambuco tem vários potenciais. Veja, nós temos o LAFEP, que é o terceiro maior laboratório público do Brasil. O LAFEP poderia ser o centro de uma política de um complexo econômico industrial da saúde em Pernambuco. Mas o LAFEP não tem concurso público, gente, desde 2014. É um laboratório público que está abandonado e não tem seu potencial usado. Do mesmo jeito, o potencial de produção de alimentos, fortalecimento da agricultura, do ecoturismo, obras como a Transnordestina, né, do trecho Salgueiro-Suape, que estão paradas, que não anda. Pernambuco tem vários potenciais que não estão sendo usados porque simplesmente não tem projeto. A governadora Raquel Lira criou o programa Pé na Estrada, investiu 5 bilhões. Isso aumentou a geração de emprego na construção civil, mas isso já está passando. Ano que vem, o desemprego vai explodir de novo em Pernambuco, enquanto a gente continuar com essa economia centrada em comércios e serviços simples. E aí a gente pode e deve usar as universidades públicas, os institutos federais, usar o LAFEP, usar a Copegás, usar os aparelhos que a gente tem para pensar um plano de desenvolvimento da economia pernambucana que parte necessariamente também da dimensão nacional. Não dá para pensar emprego, qualidade do trabalho em Pernambuco sem enfrentar a dinâmica neoliberal, sem enfrentar a dinâmica de uma economia que se desindustrializa cada vez mais. E também é muito importante destacar, gente, o fortalecimento dos auditores fiscais do trabalho, os AFTs. O governo Lula não convocou todos os aprovados no último concurso. A gente teve recentemente casos de trabalho análogo à escravidão em Exu, Joaquim Nabuco e Limoeiro. Fortalecer a auditoria fiscal do trabalho é muito importante, porque tem muita gente, Eduardo Moura, que viola direitos trabalhistas. Eduardo, o que é que você acha de quem viola direito trabalhista? Você acha que quem viola direito trabalhista é gente decente? Me responda isso, por favor. Tempo. Eduardo, réplica 3 minutos. Ao contrário de você, eu respondo. Para mim, quem viola direito trabalhista não é decente. Agora, tem um detalhe. Qual é a violação do direito trabalhista e se ela é verdadeira ou não? Vamos falar sobre... Eu adoro quando ele faz isso. Você não respondeu, como sempre, nenhuma pergunta minha você responde. A medição de procura de emprego, tá? A medição não é por gente empregada ou desempregada. O que se mede é quantas pessoas procuram as agências do trabalho para procurar emprego. E isso responde uma outra coisa que você também falou errado aí, quer dizer... não, porque a informalidade sabe o que é, parceiro? Tem muita gente que não está querendo assinar carteira porque senão perde o benefício. Qual é o benefício? O Bolsa Família. Por isso que nós temos tanta informalidade. Outra coisa que você não sabe,
ou então você não é normal da cabeça. Tem um vídeo seu dizendo que a gente, aspas, a gente tem que acordar todo dia para matar o patrão.